Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das obras de André Luiz. Estamos terminando o livro Obreiros da Vida Eterna, na psicografia do Chico Xavier, e hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, né, que é o capítulo 18, sobre um desprendimento difícil. Mas a Thelma, que vai recordar para a gente rapidamente o que nós vimos no capítulo 17. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, Márcia? Olá, amigos. Esperando que todos estejam bem, aí acompanhando os finalmente, né, do nosso livro, esse livro que nos traz tanto aprendizado. E vamos então recordar um pouquinho, né, o que aconteceu aí no último episódio, no último programa que nós fizemos, que a gente está acompanhando a desencarnação daqueles 5 companheiros. E o último que nós estudamos foi o caso da irmã Albina, né, que a desencarnação dela é prorrogada por alguns meses devido a uma prece muito sensível que chega ao coração dos amigos espirituais. E a gente ficou sabendo de quem era essa prece, né, que é aquele menino que era uma criança adotiva, né, filho do coração dessa família, o Joãozinho. Então, ele orou com muita confiança em Deus, com muito fervor, pedindo que a vozinha dele não desencarnasse agora, se fosse possível, né? Então, a prece de Joãozinho foi atendida, porque ele, como espírito, ele é um personagem importante aí nesse contexto, nesse cenário, né? A filha da dona Albina está aguardando, né, uma criança chegar, que ela está grávida já no finalzinho. Então, ela vai estar recebendo uma menininha que vai fazer parte desses personagens aí no cenário da vida, né? Nessa próxima encarnação. Então, o objetivo da prece do Joãozinho tinha esse teor, né? Que era pedir que a dona Albina permanecesse um pouco ainda para aguardar a chegada dessa irmãzinha. E caso não fosse assim, quem sabe poderia ocorrer um aborto espontâneo pela tristeza, pela comoção, né, da passagem, da partida daquela mãe querida. Então, o capítulo foi todo assim. Nós lemos a prece de Joãozinho, né, que foi bem emocionante, e aí a gente ficou como lição aí da resposta às nossas preces, né? Como é que as nossas orações são ouvidas? Basta que nós oremos com fé, né? E a fé de uma criança, embora a gente saiba que é um espírito imortal, que tem uma bagagem, mas naquele instante ali ele é uma criança, né, que está na sua infância. Então foi bem comovente, né, Márcia, esse capítulo. Exatamente. Muito comovente mesmo em ver e a gente ter a certeza de como uma oração, né, Não é? tem poder. Antes da Então, gente você colocar os slides, nós vamos aqui lembrar esse desprendimento difícil. Nós estamos falando do Cavalcante, esse que vai desencarnar, que vai, né, tá prestes a desencarnar. Então, para a gente lembrar, quem era Cavalcante, né? Olha, ele era um homem de 60 anos, era um católico assim, né, fervoroso. E ele era abnegado e trabalhava no bem, o tempo todo no bem ao próximo, né? E ele tinha, por esse abnegado trabalhador do bem, ele tinha muitos amigos espirituais que, né, que cuidavam, que velavam por ele, né? Mas teve uma existência muito cheia de dificuldades, né, Thelma? Apesar dele ter situação financeira boa, ele abandonou a família, a esposa, para viver da caridade, fazendo caridade. Ele não dava essa importância às questões materiais, né? E ele acaba nessa pobreza, ele acaba num hospital público. Aparentemente, ele é internado ali, né, como uma pessoa de rua que, né, que não tem condições nenhuma, e estava ali já há bastante tempo internado, sem visitas, sem nada, né, porque ele já tinha se desprendido de toda a família, inclusive a separação dele da esposa, que acabou o traindo, e a gente vai ver aqui nesse capítulo a importância desses fatos. Então, só para a gente lembrar quem era o Cavalcante. E aí a gente pode ir lá, né? Então, vamos lá. Então,
agora, André Luiz diz para a gente que agora tínhamos sobre os olhos o caso Cavalcante em processo final, né? Ele já estava terminando lá. O pobre amigo permanecia agarrado ao corpo pela vigorosa vontade de prosseguir jungido à carne. A intervenção no apêndice inflamado, ao mesmo tempo que se buscava remediar a situação do duodeno, fizera-se tardia. Estendera-se a supuração ao peritônio e debalde se combatia a rápida e espantosa infecção. O enfermo perdia forças e, porque não conseguia alimentar-se como devia, não encontrava recursos para compensar as perdas vultosas. O intestino inspirava repugnância e compaixão. Profundo desequilíbrio afetava as funções dos vasos sanguíneos e linfáticos no intestino delgado. O cólon transverso e o descendente semelhavam-se a pequenos túneis repletos das mais diversas coletividades microbianas. Eu acho que a gente pode até ler o outro, Thelma, que é uma descrição da situação física, né? E aí André Luiz diz que as vilosidades permaneciam cheias de sangue purulento e, de quando em quando, abriam-se veias mais frágeis, provocando abundante hemorragia. Em todo o aparelho intestinal, verificava-se o gradual desaparecimento do tônus das fibras. O pâncreas não mais tolerava qualquer trabalho na desintegração dos alimentos e o estômago deixava perceber avançada incapacidade. As glândulas gástricas jaziam quase inertes. Distúrbios destrutivos campeavam no fígado, onde animálculos vorazes se valiam da progressiva ausência de controle psíquico, manifestando-se ao léu, como microscópicos salteadores em sanha festiva. Enfim, André Luiz diz que o doente, por fim, já não suportava nenhuma alimentação. O estômago expulsava até a própria água simples, deixando-o exausto em vista do tremendo esforço despendido nos reiterados acessos de vômito. Eu queria até aqui que a gente eu peguei aqui um resumo da situação dele, que ele teve uma úlcera, né? E aí uma apendicite que supurou, quer dizer, a apêndice quando supura espalha, vamos dizer, pus por todo o organismo, e aí ele acaba tendo essa peritonite, nessa infecção, que vem trilhões de bacilos de todas as espécies que o André Luiz fala aqui, né? Então, ele estava com uma... muito ruim. Então, ele estava com que eles chamam uma septicemia, né? Com uma infecção generalizada, e já com insuficiência de múltiplos órgãos, né? Então, tudo estava ali falindo, né, Thelma? Uma situação bem avançada aí dessa septicemia, porque está próximo, né, à finalização aí da atividade desses órgãos. E a gente vê em ficar vivo, né, Thelma? Pois é. Mas a gente vai acompanhar e a gente vai ver, né, os motivos desse sofrimento também, que está ligado a várias situações, né? Exatamente, vamos. Aí André Luiz continua dizendo que o sistema nervoso central e o abdominal, bem como os sistemas autônomos, acusavam a desarmonia crescente. Reconhecia, entretanto, ali, naquele agonizante que teimava em viver de qualquer modo no corpo físico, o gigantesco poder da mente, olha só, que em admirável decreto da vontade estabelecia todo o domínio possível nos órgãos e centros vitais em decadência franca. Decorridos mais de 4 dias em que atentávamos para o moribundo, cuidadosamente Jerônimo deliberou fossem desatados os laços que o retinham à esfera grosseira. Bonifácio, prestimoso e gentil, Bonifácio era aquele que o espírito que ficou cuidando dele, desde o início a gente conheceu o Bonifácio. Bonifácio, prestimoso e gentil, coadjudavam-no, né, no trabalho. E aí a gente vê aqui que ele, uma pessoa, por exemplo, eu lembro aqui do meu esposo, que com um quadro de septicemia durou parte da noite e metade de um dia,
e desencarnou. Ele estava aqui, André Luiz diz, há 4 dias, já nesse processo de septicemia, mas ele diz, né, com o poder da mente. Olha que coisa, né, Thelma? Como a gente não tem condição, não percebe esse poder da mente que nós temos, né? E até em manter a nossa vida. E se a gente usasse isso para o nosso bem, né, Thelma? Talvez aqui, né, a gente fica pensando que fosse uma coisa inconsciente, né? Porque ele está num leito de dor, enfermo, talvez ele não tenha essa consciência, mas ele quer se manter vivo, né? Isso é o apego que nós temos ao nosso corpo, né? Então, de qualquer maneira, a mente aí está atuando pela vontade que ele tem, né? A mente fica ali sendo monitorando toda essa vontade dele, né? Pelo poder da Exatamente. mente. Realmente a gente poderia usar, pode, né? Usar essa nossa vontade canalizando para tanta coisa boa, né? Exatamente. Assim como tem gente que usa para o mal, né? Mas O mal. Exato. e aí a gente vê o livro de Emmanuel, né, Pensamento e Vida, onde Emmanuel vai trabalhar tantos capítulos sobre a questão do pensamento, e a gente tem que acreditar mais nisso, no poder do nosso pensamento, em função, para benefício de nós próprios, né? Isso mesmo. E aí André Luiz continua dizendo que, informando-se de nossa resolução de modo vago, através dos canais intuitivos, quer dizer, o doente, né, o Cavalcante, o doente, pela manhãzinha, chamou o capelão, a fim de ouvi-lo, e após breve confissão, que o sacerdote reduziu ao mínimo de tempo, em virtude das emanações desagradáveis que se desprenderam da organização fisiológica em declínio, o pobre Cavalcante, mal suspeitando a paz que o aguardaria na morte, procurou reter o padre, né, em contristadora conversação. E ele dizia: Padre, em voz súplice, né, sei que morro, sei que estou no fim. E aí o padre fala para ele: entregue-se a Deus, meu amigo. Só Ele pode saber em definitivo o que surgirá. Quem sabe se ainda tem longos anos à sua frente, tudo pode acontecer. O capelão falava apressado, abreviando a palestra e tentando dissimular suas penosas impressões olfativas. Mas o moribundo continuou ingênuo. Quer dizer, Thelma, ele estava ali, né, devido a toda essa infecção, mau cheiro, né, assim, um odor desagradável vinha dali, daquele doente, né? É interessante essa pergunta dele, porque o corpo está querendo se manter vivo, né, através dessa vontade que ele mantém aí, que ele não quer morrer, talvez agora, né, ainda tem algumas situações aqui que a gente vai ver, mas ele diz ao mesmo tempo que ele sabe, né? Ele É, sabe, olha só, sei que morro, sei que estou no fim. porque o Interessante, né? André Luiz fala para ele ali em cima que, informando-se da nossa resolução de modo vago, através dos canais intuitivos, o doente, pela manhãzinha, chamou o capelão. É como se ele percebeu, de alguma forma, a espiritualidade ali, né, já num processo, dizendo assim: eu acho que está chegando a minha hora, né? Mas sem entender muito, né? Mas ele estava lá, né? E a gente vai ver agora, né, a atitude desse padre, né, que queria rapidamente Pois é, o que ele aquela fala. conversa ali, né? Vamos lá. E ele fala: tenho medo, muito medo de morrer. Bem, falou o religioso, né, não ocultando um gesto de enfado que passou despercebido aos olhos do crente. Precisamos preparar o espírito para o que der e vier. Ouça, padre, acredita que me salvarei? Sem dúvida, você foi sempre bom católico. Mas escute, e a voz do enfermo fez-se triste, mais chorosa e sufocada. Eu desejaria morrer noutras condições. Segundo lhe confessei, fui abandonado pela mulher há muitos anos. Sabe que ela me trocou por outro homem e fugiu para nunca mais. Sempre admiti que experimentei semelhante prova por incapacidade de compreensão da parte dela. Mas agora, padre,
encarando a morte frente a frente, eu reflito melhor. Então, olha, essas crenças dele, né, Thelma, na questão do catolicismo, no sentido de que ou você vai para o céu, né, ou o inferno, ou ainda nessa época a questão do purgatório, né? Mas a gente vê aqui nesse parágrafo último, né, que ele fala aí que agora ele analisa diferente. Então, geralmente quando o espírito está aproximando o momento da morte, vem mesmo, né, esse momento ali onde a gente faz essa reflexão, onde tem esse olhar mais profundo a respeito das nossas escolhas, né? Então, naturalmente, agora ele está vendo aí que ele tem vamos dizer assim, alguma participação nessa escolha dela, né? Porque ele diz que ela abandona ele, né? E, ao mesmo tempo, a gente lendo assim superficialmente, a gente pensa assim, ele é uma vítima, porque ele se sente, né? Ele foi abandonado, mas, na verdade, ele também abandonou, né? Pelo que você mesmo relatou aí do contexto que envolve a vida dele, né? As situações, a gente vê que, por causa da religião, ele dá pouca atenção à questão da família, né? E daí houve todo esse desfecho. Isso também é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Porque quando Jesus diz para nós, segue-me, né? Não é nós abandonarmos as nossas tarefas, né? Então, talvez Exatamente. agora ele esteja vendo, sentindo essa responsabilidade que ele tem em todo esse contexto que vai gerando aí uma coisa sobre a outra, né? E a vida é assim, né, Márcia? A gente vai caminhando, as nossas escolhas hoje, amanhã gera uma consequência daquela escolha que a gente não fez muito bem ontem, e vamos, né? Às vezes, e é o exemplo que a gente tem, às vezes, da nossa própria atividade na casa espírita, Sim, não é? sim. Porque tem pessoas que abandonam completamente a família, e a gente lembra de Jesus com Joana de Cusa, que quando ela quer Pois filho, é, boa ele fala, lembrança. primeiro você vai ter que ficar lá, né, com seu Uhum, marido, com a sua família, que a gente via que era um romano lá, e ela queria seguir Jesus. Ela falou, não, a sua primeira isso, obrigação é com a sua é a família. família. Então, a Então, gente a tem que gente arrumar um jeito de equilibrar isso. equilibrar, isso aí que eu ia falar, porque a gente tem que ser lúcido nesse instante, que por maior que seja o nosso objetivo, por melhor que sejam os nossos objetivos, nós não podemos abandonar uma tarefa em detrimento da outra, porque a gente sabe que a família uma unidade onde Deus nos concede quase que tudo, né? Na nossa existência, na nossa encarnação. Começa na família e dependemos da família para a gente atuar em sociedade, atuar em todos os âmbitos, né? E educar também aqueles que chegam, que estão conosco, seja filho, Exatamente. seja neto, né? Seja alguém que venha integrar aquela família, nós somos os esteios, né? E principalmente quando a gente tem o conhecimento. A gente não está julgando o Cavalcante, né? Nós estamos só trazendo o exemplo para nós. Exatamente. O exemplo dele para que a gente possa refletir sobre a nossa vida, Isso, né? isso. Sobre o que a gente está fazendo. Estamos aproveitando, porque a desencarnação do Cavalcante faz com que a gente olhe para vários aspectos da nossa vida. Da nossa E, vida. e a nossa função também, por exemplo, todo hospital tem uma questão da capelania, que é onde você tem aqueles que estão ali das religiões para atender nós temos aqui perto o INCA 4, que é o INCA de Cuidados Paliativos, que é o caso do Uhum. Cavalcante aí, né? E a gente tem lá representantes evangélicos, católicos, espíritas, e a gente tem que ver qual é a nossa função, sabendo que cada paciente, depois eu vou mostrar aqui uma pesquisa, tem a sua espiritualidade, e a gente tem que ver como que a gente chega, no caso aqui do exemplo desse padre que a gente vai ver, como difícil, né, você ver, ele é um representante religioso, independente de ser de que credo for, mas até sabendo que o credo do Cavalcante era o catolicismo,
e a atitude desse padre, né? Que poderia ser um espírita, que poderia ser um evangélico, um budista, mas, enfim, a gente vai seguir adiante para ver a atitude. Quem sabe se não foi o culpado direto, quer dizer, dela ter o traído e o abandonado, né? A esposa dele. Talvez tivesse levado longe demais o meu propósito de viver para a religião, né? Faltando-lhe com a assistência necessária. Lembro-me de que, às vezes, chamava-me padre sem batina, a esposa, né? Possivelmente minha atitude impensada teria dado origem ao desvio da minha companheira. E aí, após fitar, o padre demoradamente implorou: poderá sua caridade continuar indagando por mim? Necessito vê-la, a fim de apaziguar a consciência. Há 11 anos perdia de vista. E o sacerdote, no entanto, não parecia intimamente interessado em satisfazê-lo e repetia com impaciência: descanse, descanse. Prosseguirei nas diligências. Tenha coragem, Cavalcante. É provável que tudo venha ao encontro de nossos desejos. O moribundo, voz entrecortada pelo cansaço, murmurou: obrigado, padre, obrigado. Então, aqui a gente vê que o padre estava querendo ali se libertar logo daquela conversa, né, e sabia que não ia procurar, né, há 11 anos sumida, né, e também acho que ia ser uma missão meio impossível de se achar, né? Rapidamente, né? Talvez. Mas ele fala aqui, em algum momento, agora eu não estou localizando, a questão da. Assim, lá em cima. Talvez tivesse levado longe demais meu propósito de viver para a religião. E aqui a gente pode lembrar, por exemplo, a religião, ela nos traz a doutrina, seja ela qual for, né? Aquele conhecimento. Mas a religiosidade é que nós precisamos de manter em nosso coração. E é essa religiosidade que muitas vezes não é que descarte a religião A ou B, mas se nós temos a religiosidade, nós vamos saber vivenciar a religião dentro do equilíbrio, porque para servir a Deus, por exemplo, não é preciso nós estarmos num templo, né? Exatamente. A gente lembra daquela passagem de Jesus com a samaritana, né? Quando ela pergunta: Senhor, porque havia uma briga ali entre eles sobre a questão do templo, né? E ela perguntava: onde que devo adorar, né? Onde que eu posso servir ao Senhor? E Jesus mostra para ela que não é aqui nem acolá, a religiosidade, o religar a Deus deve estar dentro de nós, né? Então, mais uma situação para a gente pensar, porque a religiosidade não necessariamente exige uma religião, é um nome, né? Uma doutrina. E o que ele Exatamente. fala aqui, olha, faltando, longe demais o meu propósito de viver para a religião, faltando com a assistência necessária. Então, nem sempre a gente, para viver uma religião, nós precisamos de estar lá dentro do templo. No caso dele, por exemplo, ele poderia, né, dar assistência à família e, mesmo no lar, vivenciando os ensinamentos que a religião proporciona, né? Exatamente. E aí vamos nós. O religioso intentou sair, mas Cavalcante, amedrontado, perguntou ainda: acha que me demorarei muito tempo no purgatório? E aí o padre fala: que ideia! Falta-lhe suficiente confiança no poder de Deus? Enunciou as últimas palavras com tamanha irritação que o enfermo lhe percebeu o descontentamento, sorriu humilde e calou-se. O sacerdote, ao se afastar, aliviado, encontrou certo médico e indagou: afinal, o que acontece ao Cavalcante? Morre ou não morre? Estou cansado de tantos casos compridos. Aí o médico fala: tem sido gigante na reação. Falou bem-humorado. Considerando-lhe, porém, os males sem cura, vem examinando a possibilidade da eutanásia. E aí o padre diz: parece-me caridade.
porque o infeliz apodrece em vida. E o médico abafou o riso franco e eles se despediram. Então, aqui a gente vê, né, Thelma, a forma como a gente está lidando com a situação de quem está ali, porque poderia ser qualquer um de nós. Né? E A falta banalizando, né? Banalizando aquele momento tão, tão isso, importante, né? de ter um sentimento empático com aquele que está lá. Né? Dessa hora, a gente vê que poderíamos ser qualquer um de estar ali. Né? E a gente... Aí estava vendo uma pesquisa que foi de 2007, não é daqui não, mas eu acho que é até. Fala que 95% das pessoas acreditam em Deus. 75% acreditam que os médicos devem considerar suas crenças espirituais. Né? Então, e 66% demonstram interesse de que o médico pergunte sobre espiritualidade. Não importa que religião, a pessoa, para ter uma espiritualidade, é aquela. Seja que às vezes ela nem tem religião nenhuma, mas ela Exatamente. sabe que existe uma força maior que comanda a vida. Então, você desprezar os sentimentos do outro, essa religiosidade, essa espiritualidade dentro de cada um, é muito difícil. Então, se torna até um desrespeito, né? Se torna até E, uma falta de caridade, né? Porque exatamente. esse momento aí, por exemplo, quando ele fala dessa forma, né? Afinal, o que acontece com fulano? Morre ou não morre? Ah, estou cansado de tantos casos cumpridos. Isso foi uma invigilância dele, né? Porque ele, nessa hora, ele não está sendo nem um pouquinho compassivo. Ele não está usando de compaixão. E é o momento que o espírito está muito frágil, ele está muito debilitado ali emocionalmente, psiquicamente, além de ser fisicamente também, né? Mas é uma situação, acredito eu, que é muito delicada para qualquer um, seja espírita, seja protestante, seja católico, porque nem todos vão ter aquele sentimento como teve o Fábio aqui, né? Que tinha aquela Exatamente. certeza. Então, ele, nessa hora, ele está frágil, então a gente tem que usar de compaixão. Quanto a essa coisa do purgatório, a gente é interessante, eu me lembrei que o Papa Francisco, ele terminou com essa coisa de Isso. purgatório. Mas E ele nessa época ainda não, né? Ele ainda tinha, não, mas você tinha hoje, o né? céu, o purgatório e o É, inferno. Né? então, ele atualmente, ele mesmo, dito por ele, né, em algumas entrevistas, ele terminou com esse purgatório e ele fala que o inferno não existe, que o inferno é um estado de alma. Ele usa essa expressão. Olha, Então, é bem. muito bom, né, a gente ver um Papa responsável aí por essa doutrina, está quebrando esses paradigmas, né, que tanto escravizou as mentes, os corações daqueles que se debruçaram aí com terror, né, sobre a questão do purgatório, comprando o lugar lá no reino dos céus, tudo isso levado pelo medo, né, pregado Exatamente. pela própria doutrina, né? Então, hoje a gente sabe que não é mais assim, né? Mas E eu gostaria de ter falado isso, né? Porque é importante a gente é lembrar, importante. né? E o quanto que dentro do Cavalcante esses dogmas estão muito fortes, estão Fortes. muito fortes, além do processo de culpa em relação à esposa. E tem Uhum. outro assunto nesse slide bem interessante, nesse capítulo, que é a Isso. possibilidade da eutanásia. E aí eu queria, né, estava conversando com a Thelma no livro O Consolador, que é do Chico e por Emmanuel, tem a questão 106, que pergunta se a eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável, que é o caso que a gente está vendo do Cavalcante, né? E Emmanuel Uhum. responde que o homem não tem o direito de praticar a eutanásia em caso algum, ainda que a mesma seja de demonstração aparente de medida benfazeja. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma
e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito, em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. E, além do mais, os desígnios divinos são insondáveis, e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentais, nas necessidades do espírito. Então, a gente vai ver também, se vocês têm lembrado do Evangelho, no capítulo 5, que a gente não vai ler, mas Bem-aventurados aflitos, quando Kardec trata do assunto se será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança. E só o finalzinho, São Luís que responde essa questão. Ele diz para a gente, quando ele fala aqui, minorai, deixa eu ver aqui, porém, sabe, o valor de um último pensamento, de 1 minuto na vida de um espírito, né? Então, ele diz que a gente tem que fazer de tudo para minorar aquele sofrimento físico, o sofrimento do paciente que está ali, né? Mas ele diz que, porque ainda que de 1 minuto esse alívio, né? Porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Óbvio que a gente sabe que uma pessoa em cuidados paliativos, ela vai... o cuidado paliativo é não deixar ela sofrer, mas não é assim. Dá uma qualidade de vida, né? Dá uma qualidade de vida para ele terminar esse seu processo, que a gente vê muito aqui perto de mim, né? Porque eu moro aqui no Grajaú, Vila Isabel, e tenho o INCA 4, como eu falei para vocês, de cuidados paliativos. É um hospital que você, se tiver uma parada cardíaca, não vai ter ressuscitamento. Então, são coisas que a gente sabe que a vida vai se extinguindo do jeito que ela tem que ser. Mas ninguém vai ali praticar uma eutanásia. Então, pela doutrina espírita, por todas Kardec pergunta isso na pergunta 953 também, os espíritos são claros. Ninguém tem o direito de abreviar a vida de ninguém. Né? Então, isso somente a Deus pertence esse direito. E a gente sabe, né, que esse período de doenças, às vezes um período grande, pessoas que ficam acamadas 5, 10 anos, às vezes, né? É um período que é útil para o espírito. É um momento em que a espiritualidade ajuda esse companheiro a estar revendo, a estar refletindo, e nesse período pode até ser abreviadas algumas situações diante do esclarecimento que ele tenha, né? Que ele consiga perceber, por exemplo, ter o arrependimento de situações que ele cometeu, rever, né? Isso já é alguma coisa que faz com que aproxime dele espíritos que possam ajudá-lo nesse processo. Então, a gente não pode abreviar. E, infelizmente, hoje nós temos aí, em alguns países, né, pessoas que compram essa situação, agora me falha o nome. É o suicídio assistido. Assistido, isso. Que a gente tem esse exemplo naquele filme, Como Eu Era Antes de Você. Isso, tem um filme fala do rapaz, né? A história daquele rapaz que é um rapaz lindo, né? Que ele mesmo decide a não querer mais viver. Então, ele faz o testamento em vida, ele faz tudo direitinho e parte para outro país com o objetivo de não retornar. O objetivo dele é esse. Então, muitos que não têm o conhecimento acham que o espírito possa estar... no caso dele, ele foi livre e espontânea vontade, mas um doente que está em estado terminal, por exemplo, a gente pode achar que estamos poupando esse doente do sofrimento. Lê do engano. Porque, como ele disse, 1 minuto é importante. Né? E a gente vai ver o quanto vai ser difícil a questão da desencarnação, quer dizer, liberar o espírito do corpo físico por conta dessas questões que nós estamos vendo aí. Vamos lá. Isso mesmo. A cena chocava-me pelo desrespeito, quer dizer, tanto do padre quanto do médico, né? André Luiz está falando. Ambos os profissionais, o da religião e o da ciência, notavam situações
meramente superficiais, incapazes de penetração nos sagrados ministérios da alma, quer dizer, no sofrimento que aquele ser estava ali, né, passando. Nesse momento não era nem a questão do sofrimento físico, era o sofrimento, como André Luiz fala, da alma, daquilo que ele estava externando ao padre, a agonia dele de não querer morrer sem resolver essas questões, né? Entretanto, para compensar tão descaridosa incompreensão, Cavalcante era objeto de nosso melhor carinho. Por mim, não saberia ministrar-lhe benefícios, dada a incipiência de minha singela colaboração, mas Jerônimo e Bonifácio cercavam-no de singular cuidado, amparando como se fora bem-amada criança. Quando o eclesiástico pisava mais longe, o meu assistente considerou: o pobre sacerdote ainda não possui olhos de ver. Cavalcante foi, antes de tudo, perseverante trabalhador do bem. Pois é. Nesse prefácio desse livro, que nós tivemos um programa com ele, né, estudando o prefácio, Emmanuel fala sobre que as religiões deveriam trazer esse consolo, né, aos nossos corações. Porque por que a gente busca a religião? Para buscar o consolo, o entendimento, o esclarecimento para a alma, né? Então, ele fala lá no prefácio desse livro, Obreiros da Vida Eterna, que as religiões deveriam trazer esse consolo. E a gente vê aqui que a atitude desse companheiro foi totalmente o contrário, porque era o momento ali dele pacificar esse coração, dele lembrar ele dos benefícios, dos trabalhos que ele executou, e mostrando o quanto ele tinha semeado, mesmo trazendo esse arrependimento da ausência da companheira, né? E, no entanto, ele é totalmente descaridoso, né? Exatamente. Enquanto isso, o enfermo buscava enxugar as lágrimas copiosas. A atitude do capelão advertira-o do deplorável estado do seu corpo físico, quer dizer, ele percebeu que o capelão estava ali, o padre, incomodado de ficar do lado dele, né? Passou a sentir o cheiro desagradável das próprias vísceras, agravando-se-lhe o mal-estar. Sob incoercível angústia, pediu o comparecimento de determinada religiosa, dentre as diversas que atendiam a casa. Experimentava funda sede de consolo, necessitava coragem que lhe viesse do exterior. Provavelmente encontraria no coração feminino o reconforto que o confessor não lhe soubera prodigalizar. Porém, a irmã de caridade não trazia consigo melhor humor. Fez questão de escutá-lo, alçando desinfetante enérgico ao nariz, a infundir-lhe surpresa ainda mais dolorosa. Cavalcante chorou, queixou-se. Precisava viver mais alguns dias, declarou humilhado. Não desejava partir sem a reconciliação conjugal. Rogava providências médicas mais eficientes e prometia pagar todas as despesas, logo pudesse tornar ao serviço comum. Pretendia recorrer a parentes endinheirados que residiam à distância. Resgataria o débito até o derradeiro centavo. Aqui a gente vê, né, Thelma, ele faz mais uma tentativa, né, de ser ouvido para tentarem achar a esposa dele, né? O que a gente depreende aqui, eu gosto muito de trazer para a nossa vida, né, os ensinamentos que a André está falando aí para a gente, está passando para nós, e o que a gente depreende aqui nesse trecho é como é que nós estamos, até que ponto nós estamos preparados para ouvir as pessoas que chegam até a nós trazendo as suas dores, né? Por exemplo, num atendimento fraterno, né? Numa escuta a alguém que tem alguém no hospital, alguém sofrendo, seja ele quem for, né? Como é que é a nossa escuta? Será que essa escuta ela é compassiva, ela é empática com aquele sofrimento? Nós conseguimos, pelo menos, tentar avaliar o sofrimento daquele companheiro? Porque você vê aqui, a própria irmã de caridade, nesse momento, ela
ela está ali sentindo o odor fétido, ela está ali preocupada com as questões físicas, sem um pouquinho de compaixão a essa alma que sofre. E ele está aí chorando, se queixando naquele momento delicado, né? Então, isso dá uma tristeza muito grande, né? Quando nós podemos imaginar, em certos momentos, a nossa invigilância, o Exato. nosso despreparo para atendimentos tão importantes. É como se fosse um médico que é chamado a atender uma situação grave e aquilo é visto como uma banalidade. E aí lembrei, Thelma, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, né? Que quando os atendimentos tem várias formas de atendimento, mas até por telefone, quem desliga o telefone é o que está pedindo atendimento. Aquele que está atendendo vai levar, às vezes a conversa demora, mas não desliga, e toda a atenção para ele. E é aqui que a gente vê, né? Isso é um grande exemplo para nós todos, né? Do que nós não devemos fazer. O que nós não devemos. Quer dizer, ao ouvir um companheiro que traz a sua dor, nós não devemos ter pressa, nós não devemos pensar nas nossas circunstâncias, devemos, naquele momento, olhar para aquela alma, é o momento dele, né? Que ele precisa. Então, isso dá assim, uma compaixão muito grande em nós em relação a esse espírito, né? Que frangalhos que ele vai estar no momento da desencarnação. É certo que a equipe de Jerônimo está aí, mas a gente tem que refletir sobre esses pontos, sabe? Achamos assim de grande importância para a nossa vivência, seja na casa espírita, seja no hospital, como você citou aí, os atendimentos paliativos que a gente se propõe a fazer. Então, se a gente abraça uma tarefa dessa, nós temos que ter essa consciência. Exatamente. Bom, aí André diz que a irmã de Caridade, depois de ouvi-lo com impassível frieza, foi mais sucinta que o padre. Meu amigo, disse áspera, tenha fé. A casa está repleta de enfermos, alguns em piores condições. Como o doente insistisse nas solicitações, concluiu ríspida e secamente: não tenho tempo. O agonizante deu curso ao pranto silencioso. Recordou de alma oprimida por angustiosa saudade a infância e a juventude. Percorrer as estradas terrenas, de coração aberto à prática do bem. Não compreendia Jesus cerrado nos templos de pedra. A distância dos famintos, Jesus, né, a distância dos famintos e sofredores que choravam por fora. A doutrina que abraçara não lhe oferecia ensejo de mais vasta aplicação a exemplo evangélico. Era compelido a satisfazer obrigações convencionais e a perder grande tempo através de manifestações do culto externo. Entretanto, valera-se de toda oportunidade para testemunhar entendimento cristão. Então, por isso é que hoje ele tem tanto amparo espiritual, porque ele não compreendia, né, essa doutrina, que seja ela qual for, que ficasse ali dentro dos tempos. Então, ele buscava atender a quem fosse, né? E ele fala aí da questão das práticas exteriores, né? Porque muitas vezes nós estamos ali naquelas práticas, seja em qualquer templo, mas o nosso coração não está. Então, isso é muito sério, né? Jesus falou sobre isso, né? Sobre a questão da adoração, das práticas, das ofertas, das questões que demonstram a nossa atuação, mas e o nosso coração? Será que está verdadeiramente atuante naquele templo, naquela doutrina, naquele ensinamento, né? Como é que nós estamos? Ele fala aqui, né? Sobre isso, né? Então, se não estiver, nós estamos só perdendo tempo, né? É a questão lá do Evangelho, quando aliás, Jesus, né, fala que muitos chamarão Senhor, Senhor, e não será ouvido, porque a ilustração é essa, fora, né? O próprio Senhor diz, não te conheço, né? Porque é tudo da boca para fora. Da boca para fora, né? Bom,
porque amar o exercício do bem constante e fiel era aborrecido aos sacerdotes e familiares em geral, tanto que a família toda se afastou. A parentela, inclusive a esposa, considerava-o fanático, desequilibrado, imprestável. Perseverava mesmo assim. Embora as condições elevadas em que desenvolvera a fé, ignorava as lições do além-túmulo e receava a morte. Estimaria obter a certeza do destino a seguir. A visão mental do inferno, segundo as concepções católicas, punha-lhe arrepios no espírito exausto. A probabilidade dos sofrimentos purgatoriais enchia-o de temor. Desejava algo de melhor, de mais belo que o velho mundo em que vivera até então. Suspirava por ingressar em coletividade diferente, em que pudesse encontrar corações a pulsarem sintonizados com o dele. Sentia fome e sede de compreensão, de profunda compreensão, mas, prejudicado pelos princípios dogmáticos da escola religiosa que se filiara, repelia-nos a ação. Quer dizer, ele estava com um medo inimaginável de desencarnar, em função de tudo aquilo dos dogmas que ele aprendeu. Pela incerteza, né, Márcia? Pela incerteza que tudo aquilo que ele aprendeu passava naquele momento, que deveria ser o contrário. Por isso que Emmanuel comenta, né, que a religião ela deve trazer essa calma. E é claro que se a gente tem o conhecimento, se a gente tem a certeza de que a vida não continua, a vida continua, aliás, nós não iremos ter esse medo. Quando diz lá o céu e o inferno, né? Por que os espíritas têm medo da morte? Pela falta pelo que não tem, né? Aliás, não tem isso. Não tem. Os espíritas não têm, ou pelo menos não deveriam ter, né? Não deveriam ter, porque tem a certeza da vida após a morte. Mas mesmo a gente tendo a certeza, nós temos receios, porque está ligado aí a todo esse comprometimento que a gente tem com a nossa consciência, mesmo inconsciente disso, porque você vê aqui que ele está preso a esse medo devido à culpa que ele traz na sua consciência, né? Que é o nosso juiz, né? Então, ele vai estar de frente para essas situações que ele hoje tem arrependimento. Muito comovente, né? Essa dor desse companheiro nessa hora, e eu acho que nós não vamos esquecer do Cavalcante, né? Porque é uma experiência Traz muitas lições, né? De muita lição para nós, né? E assim a gente termina essa parte, né? Essa primeira parte, que esse capítulo também será dividido em 3 partes. Depois a gente vai ver o que Jerônimo vai fazer para dar uma aliviada na situação de Cavalcante, né? Mas esse capítulo nos chama muito a atenção, da nossa postura frente ao doente, né? Das nossas concepções do que nós vamos encontrar na vida após a vida. Isso faz a gente chamar muito a nossa atenção, como a Thelma falou. É isso aí. Então, vamos rever, né, essas questões nos nossos pensamentos aí, fazendo as nossas reflexões. Esse livro foi, assim, uma bênção, acredito, para muitos de vocês, porque foi para nós também. Está sendo, né, uma grande bênção. Né? Muitas reflexões na nossa vida. Muitas reflexões, a gente passa a ver a morte sobre um outro ângulo, envolvida com a misericórdia divina, com a compaixão, com tudo isso, sobre esses valores que a doutrina espírita nos traz, né? Então, achei magnífico esse capítulo. Isso aí. Então, que possamos ficar com Jesus. Na semana que vem a gente se encontra para continuarmos, então, esse estudo. Até lá, né, Thelma? Até lá, se Deus quiser, fiquem com Deus, com Jesus. Até lá, Márcia. Até lá.